Graça e paz de Jesus Cristo, meus queridos. Aqui é André Politovski, pastor, coach e mentor na comunidade Amadurecendo em Cristo, Pinhais, Paraná. E hoje queria falar para vocês um pouquinho sobre algo que conversei essa semana com uma das minhas ovelhas, sobre libertação pela lei e libertação pela graça. Qual é a diferença de lei e graça? Tanto se fala, hipergraça, e bebebé, e batem, nananana, mas eu vou falar para vocês, queridos. Jesus pegava no pé dos legalistas, religiosos, ok? Jesus não veio aqui para ficar adulando religioso e legalista, tá bom? Os contrários, os que Jesus, realmente corrigia de forma severa, eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que conheciam muito bem a lei e aqueles que tentavam executar muito bem a lei. Então você precisa entender se você é um religioso legalista ou se você é um servo de Cristo. Servo de Cristo está debaixo da graça. Qual é o único pecado hoje, queridos, que você tem na graça? Só existe um pecado na graça. Adultério. Imoralidade sexual. Coisas sexuais. Eu lembro que quando eu era mais novo na igreja, esse era o pecado principal. Deus que me livre alguém falar de alguma coisa sexual dentro da igreja, né? Tanto é que eu falo isso. Os grandes mentores dos problemas do mundo são a igreja, são os crentes legalistas e religiosos. Pastor, como você tem certeza disso? Porque tudo aquilo que se persegue, cresce. Persegue a igreja para ver o que aconteceu. Lá em Atos. Cresceu. Persegue a igreja chinesa. Cresceu. A maior igreja do mundo é a igreja chinesa. Tudo que você persegue, só que tem um detalhe, também as coisas erradas que você persegue. Se você perseguir o esquerdismo vai crescer. Se você perseguir qualquer orientação sexual, vai crescer. Se você perseguir o aborto, vai crescer. Você precisa entender isso. Então, o que nós fazemos? Nós pregamos a Cristo, não contra algumas práticas comportamentais. Pregue Cristo. É Cristo que faz a transformação, é a palavra que faz a transformação, é o Espírito que faz a transformação. Né? Meu irmão me contou algo, que na igreja lá tinha um casal, enfim, né? Vocês já entenderam. E esse casal, eles falavam glória a Deus, aleluia, e estava tudo normal. Mas por quê? Porque a palavra de Cristo não foi pregada. Está sendo pregado qualquer coisa menos a palavra de Cristo. E sem palavra de Cristo não há transformação. E qual é o único pecado na graça, meu Deus do céu? Tudo aquilo que não vem de fé é pecado. Ou seja, tudo aquilo que não é porque eu creio na palavra. Como é que vem a fé? Como é que a fé aumenta? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, se eu não prego a palavra, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, é pecado. O que agrada a Deus? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, com fé é possível agradar a Deus. Quem são as únicas duas pessoas que não eram israelitas e que o Senhor fez um elogio severo, com grande fé? O centurião, que tinha o seu servo doente, e Jesus fez um comentário: nem toda Israel vi fé como essa. E a mulher, Ciro Fenícia, que estava pedindo a libertação da possessão demoníaca da sua filha. O que ele disse? Filha, vá, a tua fé te curou. Ou seja, são pessoas que foram elogiadas pela sua fé. Grande é a sua fé, disse Jesus para essa mulher. O que acontece? Nós queremos fazer as coisas por mudança comportamental. Mas você faz coaching. Coaching é mudança comportamental. Não, eu aplico a palavra, filho de Deus. Eu uso o método para que isso aconteça. Mas a palavra de Cristo é a base. Não tem essa coisa de mudança comportamental por meio de esforço próprio. Toda mudança comportamental por meio de esforço próprio vai levar a um problema. Eu conheço pessoas que pararam de fumar e não são crentes. O que acontece com elas? Toda vez que tem alguém que fuma, ela fica desesperada para fumar. Ou seja, toda vez que tem um cheiro de cigarro, a carne dela, a carne adâmica dela, clama pelo cigarro. Em Cristo não. Quando você é liberto, você é liberto. Nem tenho vontade mais de troço. Por quê? Porque a mudança é de dentro para fora. Isso a graça faz. Então você precisa entender, queridos, que existem a libertação pela graça e a libertação pela lei. A libertação pela lei vai te deixar o quê? Preso o resto da vida. Eu não posso fazer, eu não posso, isso está errado, não sei o quê, é porque isso aqui, Deus não se agrada com isso, Deus não se agrada apenas com uma coisa, queridos, sem fé. Deus não se agrada de quem não age por fé. Deus não se agrada com incrédulos. Deus não se agrada quem não age por fé. Está lá em Hebreus 11:6. Amém? Então você precisa entender isso. E pela graça, como é que eu sou liberto? Crendo na palavra.
Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Agora, pois, temos paz com Deus mediante a fé, por meio de quem obtivemos, né, por meio da fé, a graça a qual nós estamos firmes e nos alegramos no Senhor. Então, a palavra de Cristo está repleta de versículos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né, o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, que é a graça, né, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, em Cristo tem todas essas coisas. Ah, pastor, você está apoiando que a pessoa peque. Não, eu estou apoiando que ela creia. É só isso. Todo pregador da graça que não apoia a crença na palavra de Cristo e em Cristo por meio de Cristo, tem alguma coisa errada com ele. É falso profeta mesmo. Aí você pode pegar e dizer, cara, esse cara é falso profeta. Amém? Mas todo legalista também é um falso profeta, porque ele inibe a obra de Cristo. Porque ele anula aquilo que Cristo fez. Paulo diz lá em Gálatas o quê? Porque decaíste, vós que estáis sendo justificados pela lei. O que é justificados pela lei? Tentando ser aceito por Deus. Justificado é ser aceito, tá? Ser aceito por Deus mediante a obras, esforço próprio. Maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Maldito o homem que confia na sua própria carne. Maldito o homem que confia em outro ser humano. Deus odeia o clericalismo. Vá lá para Apocalipse. Né? Ele odeia os nicolaítas. O que é nicolaítas? Nicolaítas é um sistema de religiosidade clerical. Ah, o pastor é o top das galáxias. Pastor é top, vai feder e vai morrer igualzinho. Os vermes vão comer igualzinho. Agora, Cristo não. A palavra de Cristo não. Se é uma pessoa que prega a palavra de Cristo, ele vive a Cristo, ele vive guiado pelo Espírito, não, aí sim você pode até respeitar ele, mas mesmo assim é por causa de Cristo, não por causa dele. E se esse homem ou mulher de Deus que vive dessa forma, pela palavra, através de Cristo, por meio de Cristo, confiado em Cristo, ele é humilde o suficiente para dizer que é somente sobre Cristo. Eu digo uma coisa para vocês, e sempre falo isso para todas as ovelhas que entram, nunca confie em mim, confie na palavra. Pastor, você não é confiável? Não. Eu falo, veja o que eu estou pregando. Se estiver na palavra, creia. Na palavra, não naquilo que eu estou dizendo. Porque você vai conferir. Seja um crente bereano. Vá lá e vai para as escrituras e tire a dúvida. Por isso que a graça de Deus é maravilhosa. Por isso que a lei traz prejuízos. Porque pela lei vem a maldição. Muitas vezes você é amaldiçoado e as coisas não dão certo na sua vida porque você decidiu tentar agradar a Deus, ser aceito por Deus, ser justificado por Deus mediante aquilo que você faz. Eu vou falar para você, nada do que eu ou você faça, Deus se importa. Pastor, você está dizendo que eu posso fazer o que eu quiser. Não foi isso que eu disse. Eu estou dizendo que diante de Deus o que importa é Cristo, a obra de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, o sangue de Cristo, a redenção de Cristo. É isso que importa para Deus. E quando você crê na obra de Cristo, Deus te aceita. Quando você crê na obra de Cristo, Deus te justifica. Quando você crê na obra de Cristo, Deus te salva. Quando você crê na obra... Vocês entenderam? É sobre Cristo. E é isso. Não é sobre mim ou sobre você. Não é sobre o nosso comportamento. Ah, pastor, mas você está dizendo que dá para se comportar de qualquer forma? Claro que não. Eu só estou dizendo que se não for por meio de Cristo, o teu comportamento vai ser religioso. E religião vem por meio da lei. Lei, justiça própria. Lei vem o pecado, porque o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Diz Paulo em 1 Coríntios 15, 56. Então você precisa entender isso, queridos. O que te dá vontade de pecar é a lei, não é a graça. Quanto mais debaixo da graça, porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. É isso, queridos. O domínio do pecado acaba no dia que você está em Cristo, porque estar em Cristo é estar na graça. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.